Dando início à sua jornada espiritual, a busca espiritual pergunta: embora eu sempre tenha tido uma profunda crença em Deus, de repente me vejo com uma sede voraz por saber mais. De repente me sinto atraído por livros, artigos e conversas sobre espiritualidade e a conexão entre todos nós. Por onde devo começar? Resposta: o desejo de aprender sobre espiritualidade é impulsionado pela necessidade de conhecer o nosso verdadeiro eu. Há momentos na vida em que esse alerta interior dispara e nos sentimos impelidos a despertar nosso eu espiritual. Você deve começar pelo ponto ao qual seu interesse o levar. Pode ser pela saúde, pelas emoções, pela compreensão intelectual ou pelos relacionamentos. Não há livro certo ou errado pelo qual começar. Pegue aquele que o atrai, este é o lugar por onde começar. Alma e espírito pergunta: como você explicaria a diferença entre alma e espírito? Resposta: muitas vezes, as duas palavras são usadas como sinônimos, mas quando são diferenciadas, a distinção mais comum é que a alma é um aspecto mais personalizado da individualidade que carrega a nossa história e as tendências ao longo do tempo, enquanto o espírito é a essência pura que expressa a nossa universalidade. O espírito é nossa centelha divina, sem nenhuma qualificação ou limitação a ele. Caminhos para Deus pergunta: fui criado a minha vida inteira como cristão. Nos últimos anos, tenho sentido que ser cristão não pode ser o único caminho para chegar a Deus. Sinto como se estivesse faltando algo quando se trata de me conectar com Deus. Quando leio seus livros, é como se algo dentro de mim despertasse. Qual seria sua sugestão para eu conseguir identificar em que ponto da minha vida estou neste momento? Resposta: você está a meio caminho de expandir sua compreensão de Deus. Ao reconhecer que há diferentes caminhos e ensinamentos que levam ao divino, você está aprendendo a ver que Deus é uma realidade acessível a todos, com base na própria realidade interior de cada um. Chegar a Deus não depende de estar exposto à religião certa. O que importa é seguir um caminho para o divino que soe verdadeiro para você e sua experiência espiritual. Você descobrirá que, o que quer que o leve mais fundo em sua espiritualidade o levará para mais perto de Deus. Relação pessoal com Deus pergunta: tenho minhas próprias crenças. Por exemplo, minha mente é aberta espiritualmente. Acho que a espiritualidade e a fé de cada um é seu caminho pessoal a Deus. No entanto, não são muitas as pessoas que concordariam comigo sobre isso. Assim, como posso me relacionar com os caminhos espirituais dos outros, uma vez que não pertenço 100% a uma religião específica, estruturada? Tenho minha própria relação com Deus. Tentei participar de vários templos e igrejas, mas havia tanto dogma por trás de muitas das religiões estruturadas, que decidi ter apenas uma relação pessoal com Deus. Como minha religião ou caminho espiritual é muito pessoal, o que devo fazer? Qual é o caminho certo se a relação com Deus é tão pessoal? Além disso, como posso encontrar ou me relacionar com uma comunidade ou igreja que compartilhe das minhas crenças? Resposta: não existe apenas um caminho certo até Deus. Se você tem uma relação expressiva com Deus, esse é o seu caminho. Deixe que o aprofundamento da sua experiência com Deus revele os valores importantes a serem adotados por você. Por exemplo, se a sua relação com Deus gira em torno de amor e compaixão, você pode adotar o comportamento de servir aos outros com amor e de se relacionar espiritualmente com os outros que compartilham desse compromisso. Se sua relação com Deus está mais orientada para a oração, para a contemplação em silêncio e para o estudo, um grupo de oração e estudo poderia ser uma maneira de encontrar uma comunidade espiritual aprendendo lições. Pergunta: acredito que todas as nossas experiências são destinadas a nos ensinar algum tipo de lição. E se, após profunda reflexão e oração, espera e escuta, a pessoa não for capaz de compreender qual era a lição a ser aprendida com um evento específico em sua vida? Resposta: às vezes, as lições a serem aprendidas não são algo que podemos descobrir ou que se supõe que deveríamos descobrir com o intelecto. Há ocasiões em que o objetivo de um evento é simplesmente render-se a ele ou aceitá-lo pelo que ele é, sem o analisar.
A necessidade de compreender tudo em termos de lições espirituais pode acabar se tornando uma parte da necessidade do ego de sentir que pode controlar a vida por meio da compreensão dela. As lições que desafiam a compreensão são uma maneira que o espírito tem de romper essas defesas do ego, de modo a render-se à realidade presente e abraçar a vida com inocência, confiança e consciência. Precisar dos outros para fazer o trabalho espiritual pergunta: li o livro dos segredos 2 vezes e gostei muito. No entanto, sinto que, para praticar o que está nesse belo livro, é preciso que as pessoas à nossa volta se juntem a nós nessa jornada, pois, caso contrário, vão nos chamar de excêntricos se não compreenderem nosso método de mudança. Tenho a impressão de estar sozinho nesse barco a velejar em um oceano maravilhoso e ver as pessoas me olharem de maneira diferente ao descobrirem que estou realmente praticando os ensinamentos desse livro. É difícil de acreditar, considerando quantas pessoas lá fora estão contra a humanidade, mentindo, trapaceando e maltratando os outros. Quero saber como colocar em prática o conteúdo do livro quando ninguém mais está fazendo isso. Como você responde quando alguém lê seu livro e o considera pesado ou completamente fora dos padrões? Compreendo muitos dos tópicos, e alguns pontos não são tão claros, mas apesar de tudo, entendo a mensagem, e continuarei a praticá-la. Mas responda, por favor, qual poderia ser minha resposta a essas pessoas? Isso me faz lembrar de que um dos assuntos era sobre o nosso ambiente ser o reflexo de nós mesmos. Sinto-me um pouco mal comigo mesmo quando vejo o meu ambiente e não quero admitir que ele seja o reflexo de quem sou. Mas acredito que isso sirva para me conhecer melhor e, consequentemente, mudar. Mais uma vez, obrigado por esse livro incrível. Aguardo ansiosamente sua resposta. Resposta: todas as lições de O Livro dos Segredos foram pensadas no indivíduo, e não no grupo. Portanto, não espere que as pessoas ao seu redor se comportem melhor antes que você possa colocar em prática o material. Às vezes, a jornada espiritual pode parecer solitária, mas, muitas vezes, o crescimento interior que é importante só pode ocorrer quando você deixa de depender do apoio ou orientação externa para encontrar seu caminho, e é obrigado a descobrir a luz e a força dentro de si. Depois de abrir essa fonte de conhecimento interior, você nunca mais se sentirá sozinho. Não se sinta mal ou desanimado por outros à sua volta serem apenas reflexos de você. Isso significa apenas que, quando você tem uma reação emocional forte ou faz uma crítica a alguém, é porque existe alguma ferida antiga dentro de você que precisa ser curada. Isso não quer dizer que você seja mau ou fraco, ou que seja igual à pessoa que desencadeou a reação emocional em você. É a sua reação que é refletida de volta para você. A partir disso, você pode trabalhar em sua cura. Estímulo à espiritualidade pergunta: conheço várias pessoas que acham que não precisam de experiências espirituais, que não acreditam em Deus e que parecem estar contentes e satisfeitas com a vida. Muitas delas tiveram uma infância pouco sofrida. Também observo que muitos adultos espiritualizados encontram Deus após experiências dolorosas na infância. Eu, por exemplo, sofri bastante com a negligência e o abuso emocional dos meus pais quando criança, e Deus, em minha experiência, tem sido uma energia de amor superior que tenho sentido com a prática espiritual. Minha pergunta é: quando alguém teve uma infância relativamente feliz, com carinho e amor, o que, na experiência dela, muda sua consciência em relação a Deus? Por que esses indivíduos precisariam sentir Deus tanto quanto quem teve mais desafios nos primeiros anos de vida? Resposta: é verdade que, para muitas pessoas, o crescimento espiritual veio ao procurar a cura de feridas da infância. É uma maneira poderosa de organizar a evolução espiritual de alguém, mas não é a única maneira da alma procurar se reconectar com o divino. Para alguns, a necessidade de curar uma doença física torna-se sua motivação espiritual. Outros acham que em determinado momento da vida, mesmo com o amor dos outros e o sucesso material, existe um vazio, uma ausência de realismo naquilo que é sua vida, que os leva a buscar autenticidade e substância. Isso poderia expressar-se como o desejo de se unir com o amor de Deus. Para outros ainda, poderia ser uma busca intelectual para compreender o verdadeiro e o real. Estamos todos conectados para descobrir o nosso verdadeiro eu.
Portanto, não importa o quanto alguém possa parecer complacente sem um reconhecimento da espiritualidade em sua vida, pois o impulso evolutivo está ali, e em funcionamento. É só uma questão de tempo até que haja a conjuntura certa para que ele coopere ativamente com esse impulso espiritual. Caminho do serviço. Pergunta: dirijo uma missão de assistência aos pobres e ao sem-teto na minha cidade, e a situação ficou muito ruim. Trabalho muitas horas por semana, mas estou ficando velho. Tentei diversas vezes meditar mais e obter algum tipo de progresso, mas não consigo perceber resultado. Então acho que devo ficar no meu caminho simples de ajudar aos pobres e confiar no universo. Isso parece certo para você? É o suficiente ou preciso de um caminho espiritual mais estruturado? Resposta: acho que você está fazendo um serviço maravilhoso para a humanidade. Deus te abençoe. Você não precisa de conhecimento ou compreensão acadêmica para ter progresso espiritual ou para contribuir para fazer deste um mundo melhor. Você já está contribuindo para seu progresso espiritual ao ajudar os outros. Não pense que está velho, você está simplesmente atingindo a idade da sabedoria. Se você quiser uma prática de meditação que possa fazer neste exato momento, faça a meditação Só 1, do som primordial, em que você presta atenção ao inspirar enquanto pensa no som Só, e ao expirar, pensando no som 1. As instruções completas podem ser encontradas em algum lugar no meu website, ou mesmo por uma busca no Google. Seu caminho de serviço e compaixão é o mais nobre dos caminhos. Você é um grande exemplo para todos nós. Esquecendo e lembrando. Pergunta: não chega um momento em que já se leu tanta informação espiritual que é hora de agir com base nesse conhecimento, em vez de intelectualizá-lo? A pessoa se torna essa consciência que é a verdade por conhecê-la, experimentá-la e, o mais importante, observá-la da posição do observador. Relacionar-se com o mundo de qualquer outra forma seria autodestrutivo. E por que você faria isso, afinal? É como um tipo de jogo de lembrar e esquecer. Isso faz sentido para você? Resposta: o crescimento espiritual real ocorre apenas pela experiência direta, e não pela intelectualização. Na melhor das hipóteses, ler esclarece e consolida nossa experiência, mas não pode nos levar a outro nível de experiência ou consciência. Você está certo em dizer que se conhece a verdade tornando-se a verdade e vivenciando-a como nosso próprio eu.